Olá, boa noite. Após conversar com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, o presidente eleito Lula da Silva se reuniu com a deputada federal eleita Marina Silva, da Rede de São Paulo, em Brasília, para tentar fechar a indicação da futura ministra do Meio Ambiente. Tebet e Marina são cotadas para assumir a pasta. O encontro durou cerca de 1 hora. A senadora, contudo, só pretende aceitar o cargo se houver um acordo com Marina Silva, ex-ministra da área nos governos anteriores de Lula e com histórico nos esforços pela preservação ambiental. Caso não haja acordo, Tebet pode assumir as pastas do planejamento ou cidades. Tebet e Marina apoiaram Lula no segundo turno da eleição presidencial, participaram da equipe de transição e têm a expectativa de serem ministras. Lula estuda criar um cargo de autoridade climática que poderá ter status de ministro para nomear Marina. A deputada eleita teria uma agenda no país e no exterior para incentivar as ações de combate às mudanças climáticas. Nesse meio tempo, Flávio Dino, do PSB, futuro ministro da Justiça a partir do dia 1º de janeiro, sofreu a segunda baixa em 3 dias. Dessa vez, quem deixa o grupo é o coronel Nivaldo Restivo, que havia sido anunciado como secretário nacional de políticas penais. O nome de Restivo causou forte reação de apoiadores do governo eleito ligado à área de direitos humanos, incluindo pessoas que participaram da transição. Restivo é secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e chegou ao cargo na gestão de João Dória. Em nota, o policial afirma gratidão exaustiva e justifica a recusa devido às circunstâncias. A recusa de Restivo ocorre após críticas do gabinete de transição que apontou um suposto envolvimento do coronel com o massacre do Carandiru, a chacina ocorrida em 1992 que resultou na morte de mais de 100 presidiários. O presidente Jair Bolsonaro beneficiou no indulto de Natal concedido em 2022 militares das Forças Armadas e agentes do Sistema Único de Segurança Pública. A medida vale para alguns casos específicos, conforme detalhado pelo decreto publicado no Diário Oficial da União de hoje. O decreto beneficia também condenados que tenham sido acometidos por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, por doença grave permanente que simultaneamente impõe a severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, ou por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida em estágio terminal. Em todas essas situações é necessária a comprovação por meio de laudo médico oficial ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução. No caso dos agentes públicos do SUSP, a medida vale para aqueles que até 25 de dezembro de 2022, seja no exercício de sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por crime na hipótese de excesso culposo, por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos 1/6 da pena, e para os casos em que o agente tenha sido condenado por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão do risco decorrente de sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir. Será concedido ainda indulto natalino aos agentes públicos dos órgãos de segurança que, no exercício de sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de 30 anos, desde que no momento de sua prática não tenha sido considerado crime hediondo. A paralisação dos aeronautas entrou no 5º dia. Ontem, em assembleia virtual, o sindicato da categoria recusou uma nova proposta de negociação salarial para encerrar a greve. E hoje, antevéspera de Natal, o movimento nos aeroportos do país é intenso. A sexta-feira foi marcada por atrasos em pousos e decolagens em aeroportos brasileiros. Pelo 5º dia consecutivo, aeronautas fizeram paralisação entre as 6 horas da manhã e as 8 horas da manhã em Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Porto Alegre, Confins, Brasília e Fortaleza.
Em Guarulhos, 3 voos operaram com atraso e nenhum foi cancelado. Das 6 horas até as 10 horas da manhã, dos 62 voos previstos para decolar de Brasília, 16 partiram da capital com atraso, mas não tiveram cancelamentos. Dos 55 voos que pousaram em Brasília, 14 chegaram com atraso. Já em Congonhas, a Infraero informou que foram 16 voos atrasados na partida e 9 voos atrasados na chegada, com 5 voos cancelados na partida e 2 voos cancelados na chegada. Já no aeroporto de Santos Dumont, foram 13 voos atrasados na partida e 10 voos atrasados na chegada, 2 voos cancelados na partida e 1 voo cancelado na chegada. Já no Galeão, não houve atraso ou cancelamentos de voos por causa da greve, mesma situação de Fortaleza. Já em Porto Alegre, foram registrados 2 atrasos. A nova proposta apresentada pelas companhias aéreas e que foi rejeitada pelos aeronautas previa a reposição total da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em salários fixos e variáveis, mais 1% de aumento real. O reajuste incidiria em diárias nacionais, piso salarial, seguro, multas por descumprimento da convenção coletiva e vale alimentação. A categoria quer 5% de aumento salarial e ajuste de condições de trabalho, como do horário de folgas e regras que impeçam a mudança dos descansos pelas companhias aéreas. Até o momento, sem acordo com as companhias, o Sindicato Nacional dos Aeronautas disse que a greve continua por tempo indeterminado. É recomendável que os passageiros cheguem com antecedência ao terminal aéreo e verifiquem a situação do voo nos painéis do aeroporto ou nos balcões de atendimento das companhias aéreas. E na França, passageiros criticam greve ferroviária no fim de semana do Natal. 1/3 dos trens foram cancelados e dificultam a ida e a vinda durante as festas. Um fim de ano difícil para os franceses que dependem dos transportes. Em meio à greve dos ferroviários, milhares de pessoas precisaram se adaptar para chegar aos destinos. Alguns concordaram com a greve, mas criticaram o momento em que foi organizada. Infelizmente consigo entender. E por que nesse final de semana? Há outros no ano. Venho da Bélgica, quero ver minha família e estou presa aqui. Não é grave, estamos perto da véspera de Natal, mas nesses momentos vocês têm que pensar na solidariedade, não foi o caso hoje. Eles deram um aviso muito em cima da hora, acho. Acima de tudo, escolheram o momento errado do ano, porque muitas pessoas saem nos feriados. Então, para irritar todo mundo, fazem essas greves. A Companhia Ferroviária Nacional anunciou que mais de 1/3 dos trens previstos para o final de semana foram cancelados, em uma época em que milhões de pessoas costumam viajar para visitar os familiares. Os trajetos mais afetados são os das linhas dos trens de alta velocidade, que permitem viagens de longa distância. A Polícia Federal informou que mais de 108 mil pessoas aguardam para receber o passaporte. A emissão do documento está suspensa desde o dia 1º de dezembro por falta de verba e ainda não há previsão de retomada. Mesmo sem recursos para a emissão do documento de viagem, o agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuam funcionando normalmente. Em 19 de novembro, a Polícia Federal suspendeu a produção dos documentos por falta de recursos. Na semana seguinte, o governo federal remanejou pouco mais de 37 milhões de reais para a reativação do serviço, que permaneceu ativo entre os dias 19 e 30 de novembro. A PF aguarda a sanção presidencial de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional no último dia 15 de dezembro, que libera crédito suplementar de pouco mais de 596 milhões de reais para diversos órgãos do Executivo, incluindo verba para a confecção dos passaportes. A liberação do saque extraordinário de até R$1.000 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço movimentou 23 bilhões e 600 milhões de reais este ano. Segundo a Caixa Econômica Federal, 32 milhões e 700 mil trabalhadores foram contemplados com a medida. O saque extraordinário do FGTS foi instituído pela medida provisória 1105 de 2022. A disponibilização do dinheiro foi feita sem que o trabalhador precisasse solicitar. Beneficiários com o aplicativo Caixa Tem tiveram o valor depositado na conta.
O banco abriu automaticamente contas digitais para os trabalhadores que não tinham. A Caixa disse ter liberado inicialmente 32 bilhões de reais para mais de 46 milhões de pessoas, mas 13 milhões e 300 mil não sacaram o recurso, equivalente a 8 bilhões e 400 milhões de reais. Os valores não utilizados retornaram para suas contas do fundo. Segundo o banco, a quantia não foi utilizada porque o trabalhador não movimentou os recursos no Caixa Tem no prazo de 90 dias ou solicitou o cancelamento do crédito. A Caixa afirmou ainda que o saque extraordinário foi importante para o aquecimento da economia do país e na mitigação dos impactos causados pela pandemia de Covid-19, o que representou um suporte financeiro às famílias dos trabalhadores detentores do saldo no FGTS. A prévia da inflação de preços no Brasil subiu 0,52% em dezembro, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. No acumulado do ano, a inflação fecha 2022 em 5,90%. Com esse resultado, a inflação recuou em relação a 2021, quando fechou o ano em 10,06%, a maior alta desde 2015. Dos 9 grupos de serviços e produtos pesquisados, 7 tiveram alta em dezembro, com destaque para os transportes e o grupo alimentação e bebidas. Para 2023, a meta de inflação estabelecida pela Comissão de Valores Monetários é de 3,25%. No mercado financeiro, repercutindo os dados da prévia da inflação do Brasil em linha com o esperado pelo mercado e antes de dado de inflação nos Estados Unidos, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira de 0,39%, cotado em R$ 5,16 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 2% aos 109.697 pontos. O governo do Chile decretou emergência por causa de um incêndio florestal que atingiu 400 casas em Vinha del Mar, a 120 quilômetros da capital Santiago. Pelo menos 2 pessoas morreram. As chamas foram propagadas por fortes rajadas de vento e atingiram áreas residenciais do balneário da costa central chilena, próximo do porto turístico de Valparaíso. Alguns moradores escaparam do incêndio pelo Quinta Vergara, o anfiteatro onde acontece a cada ano o Festival Internacional da Canção Vinha del Mar. De acordo com a Agência Nacional de Emergências, dados preliminares mostram que o fogo atingiu 110 hectares. O governo do presidente Gabriel Boric decretou estado de emergência. Com a medida, a Defesa Nacional poderá, eventualmente, limitar direitos constitucionais e apreender bens necessários para enfrentar a situação. Quase 150 brigadistas e 400 bombeiros trabalham no combate às chamas, que pode levar até 2 dias para serem contidas. Um relatório apresentado por um comitê de investigação do Congresso dos Estados Unidos recomendou a inabilitação de Donald Trump para cargos públicos. O ex-presidente já declarou que quer disputar as eleições de 2024. O documento considera que o republicano orquestrou a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021, quando seus apoiadores tentaram anular a vitória do democrata Joe Biden. A recomendação é a principal proposta do relatório, que tem mais de 800 páginas. O documento também recomenda legislar para que, a exemplo de Trump, outros envolvidos no episódio não possam ocupar funções públicas, sejam estas federais, estaduais, civis ou militares. O relatório foi concluído após 18 meses de trabalho dos investigadores do Congresso, que ouviram mais de 1.000 testemunhas. Em reunião pública no início da semana, o Comitê Legislativo recomendou que o Departamento de Justiça apresente acusações penais contra Trump por 4 crimes: obstrução da justiça, conspiração para fraudar os Estados Unidos, declarações falsas ao governo e incitamento à insurreição. Por outro lado, o republicano diz que há um caça às bruxas neste caso e em outras investigações penais e cíveis. Presidente dos Estados Unidos entre janeiro de 2017 e janeiro de 2021, Trump tem a intenção de se candidatar novamente à Casa Branca em 2024. O Facebook chegou a um acordo para encerrar um processo em aberto desde 2018, que era acusada de permitir que terceiros acessassem os dados privados dos usuários. A Meta, empresa matriz da rede social, concordou em pagar 725 milhões de dólares, que é mais de 3 bilhões e 742 milhões de reais. O Facebook não admitiu nenhuma irregularidade como parte do acordo, que ainda precisa ser aprovado por um juiz de São Francisco.
Em 2018, no início do processo, os usuários do Facebook acusaram a rede social de violar as regras de privacidade ao compartilhar os dados com terceiros, inclusive a Cambridge Analytica, vinculada à campanha que elegeu Donald Trump à presidência em 2016. A empresa, que desde então fechou as portas, coletou e explorou os dados pessoais de 87 milhões de usuários do Facebook sem o consentimento deles, de acordo com o processo. Essas informações teriam sido usadas no desenvolvimento de um software para orientar os eleitores a favor de Trump. Em 2019, as autoridades federais multaram o Facebook em 5 bilhões de dólares por enganar os usuários e impuseram uma supervisão da gestão de dados pessoais da rede social. Um dado divulgado por um site norte-americano estima que na China, quase 37 milhões de pessoas estão sendo infectadas por Covid diariamente no país. Sobrecarregado, o sistema de saúde chinês se mobiliza para enfrentar o pico de infecções da doença que deve chegar na semana que vem. O país confiscou ainda a produção de material médico de algumas empresas farmacêuticas, depois de registrar problemas no abastecimento de remédios básicos e testes de diagnósticos. As farmácias das grandes cidades chinesas ficaram sem produtos com a decisão repentina do governo de acabar com quase 3 anos de confinamentos, quarentenas e testes em larga escala, conhecidos como política de Covid-0. As autoridades também recomendaram que as pessoas com sintomas leves permaneçam em casa e optem pelo autotratamento, o que provocou a compra compulsiva de analgésicos ou de testes de antígenos. Para solucionar a escassez, o governo optou pela intervenção em mais de 10 empresas farmacêuticas chinesas para ajudar a garantir o fornecimento de medicamentos. Ao menos 11 dos 42 fabricantes de testes de diagnóstico viram grande parte de sua produção apreendida pelo governo ou receberam ordens do Estado para entregar os produtos. Em toda a China, milhões de pessoas não têm acesso a produtos farmacêuticos básicos. Alguns governos locais adotaram sistemas de racionamento. O aumento de casos de Covid-19 também é refletido nos hospitais lotados, principalmente por idosos com Covid. Com a chegada das festas de fim de ano, cresce a preocupação com o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz destaca que o público adulto ainda é o mais afetado, mas o novo boletim Infogripe apontou que as infecções vêm atingindo todas as faixas etárias. Na tendência de longo prazo, 20 das 27 unidades federativas observam aumento moderado, consistente com internações por Covid. Segundo a Fiocruz, nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a doença registrou 80,2% dos casos de síndrome respiratória no país. Diante desse cenário, a coordenadoria do Infogripe pede cautela e medidas de prevenção, como o uso de máscaras adequadas no transporte público, locais fechados ou mal ventilados e nas aglomerações. A venda do medicamento Molnupiravir, utilizado no tratamento da Covid para farmácias e hospitais particulares do país, foi aprovada por unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A decisão autoriza o fornecimento do medicamento para o mercado privado com a rotulagem em inglês, porém com a entrega da bula e folheto informativo aos pacientes, abordando as informações referentes à gravidez e lactação em português. A bula em português também estará disponível nos sites institucional da MSD Brasil e no Global. Também será possível escanear o código QR no rótulo do produto, que direcionará para o site da empresa com acesso às bulas. A venda em farmácias deve ser realizada sob retenção de receita médica e uma via da Receita de Controle Especial deve ficar retida no estabelecimento, com dispensa e orientação pelo farmacêutico ao paciente sobre o uso correto do medicamento. Segundo a Anvisa, a aprovação levou em consideração a venda do medicamento ao mercado privado em outros países, com autoridades internacionais de referência, como Estados Unidos, Japão e Reino Unido. A medida também considerou o cenário epidemiológico atual com a circulação das novas subvariantes da Ômicron e o aumento de casos da doença no país.
O Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote com 1.100.000 doses do imunizante bivalente contra a Covid, que protege contra a cepa original do coronavírus e também contra as subvariantes da Ômicron, BA.4 e BA.5. Está prevista a chegada de mais 5 lotes dessa vacina até domingo. O Ministério da Saúde ainda não informou quando as doses serão entregues aos estados e municípios e qual deve ser a estratégia de vacinação. Mas o lote deve passar por avaliação e, depois disso, passa a ser distribuído. A Christie's e a Sotheby's, principais casas de leilões do mundo, bateram recordes de venda este ano. O faturamento das concorrentes somadas ultrapassa os 16 bilhões de dólares. Na contramão da crise instaurada pela pandemia e os reflexos da guerra na Ucrânia, as duas casas de leilão tiveram faturamento recorde nesse ano. A Christie's anunciou um recorde de 8 bilhões e 400 milhões de dólares em vendas. Já a sua concorrente Sotheby's atingiu 8 bilhões de dólares. Para executivos da Christie's, o sucesso no mercado se deve à resiliência dos mercados de arte e luxo e o sucesso notável de várias coleções de artes importadas, incluindo a venda inesquecível da obra de Paul Allen. Neste ano, os compradores das Américas do Norte e do Sul aumentaram 40% em valor. Já os compradores asiáticos diminuíram, mas foram absolutamente cruciais para o resultado positivo. Os bons números também foram impulsionados por uma nova geração de colecionadores. Pelo menos 35% dos compradores que adquiriram algum bem nesse ano nunca tiveram comprado uma obra sequer na vida. Desse montante, pelo menos 30% são nascidos entre 1980 e 1990. Então a tendência é que nos próximos anos esse número de vendas aumente ainda mais. Já a Sotheby's, do multimilionário franco-israelense Patrick Drahi, anunciou na semana passada projeções para o futuro e comemorou o recorde de vendas da empresa. A casa de leilões também fez uma observação especial para sua base de clientes asiáticos, que aumenta a cada dia que passa, elevando ainda mais o faturamento da empresa. Um estudo realizado no Reino Unido mostrou que escutar músicas rápidas e alegres são melhores para fazer o bebê dormir. Os pesquisadores afirmam que ela é muitas vezes utilizada como a linguagem das emoções. Com o passar do tempo, as canções de ninar se consolidaram como ótimas aliadas dos pais na hora de fazer o bebê dormir. O que nos faz pensar que as músicas mais lentas seriam melhores para ajudar no sono de um recém-nascido. Mas um recente estudo mostrou que músicas rápidas e alegres fazem os bebês caírem no sono mais rápido. E os resultados mostraram que os recém-nascidos reagem às emoções na música, apoiando a noção de uma musicalidade humânica genérica. Para obter esse resultado, os pesquisadores fizeram um experimento envolvendo quase 100 bebês com menos de uma semana de idade. Foram avaliadas como as crianças se comportavam quando expostas a situações como escutar canções de ninar alegres, escutar canções tristes ou não escutar nenhuma música. Os resultados mostraram que os níveis de empolgação das crianças diminuíram e o sono veio mais rápido quando os bebês ouviram músicas alegres. Mas isso não aconteceu quando eles foram expostos a músicas tristes ou até mesmo a nenhuma música. Por outro lado, os movimentos oculares diminuíram em ambas condições musicais em comparação com o ambiente sem música, indicando que toda canção tem um efeito de calmante. No geral, a música alegre diminuiu os níveis de adrenalina dos bebês, até mesmo os batimentos cardíacos chegaram a diminuir mais rapidamente, e eles também passaram de um estado de sonolência mais rápido. Já as músicas mais tristes e lentas tiveram menos efeito e não alteraram em nada o sono do bebê. Para quem quer se divertir com a família, sem pagar nada e ainda vivenciar o clima do Natal, um evento no centro de São Paulo tem tudo isso. Quem foi conferir foi o repórter Leonardo Félix.
Eu tenho uma dica para você aproveitar com toda a sua família neste fim de ano e o melhor, totalmente de graça. Acontece até o dia 30 de dezembro aqui na Praça da República, região central da capital paulista, o evento Vila de Natal, com decoração temática, pista de patinação e shows. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, as instalações priorizam a interação com o público, além de valorizar o centro da cidade. A expectativa da organização é receber até 7.000 pessoas por dia. Com 1.500 metros quadrados e mais de 100 metros quadrados de LED, a estrutura conta com uma árvore de Natal, praça de alimentação e 3 casas com todos os cômodos decorados. O espaço também tem um palco principal com apresentações artísticas e desfile. Uma das atrações mais concorridas é a pista de patinação no gelo. Quem quiser patinar deve pegar senha e usar o equipamento de proteção individual devido à temperatura inferior a 15 graus no local. E para animar o público, a programação está repleta de atrações musicais. Basta conferir lá no site da Prefeitura de São Paulo. Lembrando que o espaço funciona das 10 da manhã às 8 da noite e que a entrada é franca. De São Paulo. Os bombardeios russos não impediram que Lviv, no oeste da Ucrânia, se enfeitasse para o Natal. A cidade que se despediu dos soldados mortos durante o mês de dezembro renova a esperança de paz com o clima natalino. A esperança natalina em meio ao caos da guerra. Convivendo com apagões e com um conflito que ainda parece distante de terminar, Lviv se prepara para celebrar o Natal. A cidade, que tem cerca de 800 mil habitantes e a mais importante do oeste da Ucrânia, sofre com intensos bombardeios russos. Para driblar as frequentes quedas de energia, o jeito é recorrer ao uso de geradores. São estes aparelhos que dão vida à bela decoração do município. O clima natalino é um alento para a população local, que precisou se despedir durante o mês de dezembro de soldados mortos na guerra. Dezenas de civis também já perderam suas vidas desde o início dos ataques. Viemos colocar uma árvore de Natal aqui para levar ao Oleg um pouco dessa data especial. Ele não vai mais estar presente fisicamente, mas espiritualmente sempre vai estar conosco. O Natal é comemorado na Ucrânia em 7 de janeiro, data em que o conflito terá completado quase 11 meses de duração. E o presente mais desejado pelos ucranianos, depois de tantas mortes e de tanta destruição, é a paz. Os veganos compõem um grupo crescente no Brasil. E para atender esse público que não come nada de origem animal, restaurantes e confeitarias desenvolvem cardápios afetivos cheios de boas memórias para ceias de fim de ano. O Natal vegano tem panetone, rabanada, sobremesa de travessa, assados e até lombo. Tudo feito de plantas, sem nenhum ingrediente de origem animal. A gente procura fazer aquilo que o público gosta, que são as receitas tradicionais de Natal. Então, panetone, chocotones trufados, rabanada, que fez o maior sucesso ano passado. Hoje o pessoal também está procurando muito, já está fazendo o maior sucesso. A gente tem bolos decorados de todos os tipos. O nosso objetivo aqui é atender a todos, fazer aquele Natal especial, muitas vezes para aquela pessoa que não podia comer as coisas assim, não encontrava em qualquer lugar e ela encontra aqui, se sente abraçada e fica muito feliz. A gente adapta cada receita um leite diferente, então a gente trabalha com leite de coco, leite de soja, leite de castanha e alguns leites a gente faz artesanalmente aqui mesmo. Por exemplo, o leite da rabanada é um leite de castanha que a gente faz artesanalmente. O diferencial esse ano são as nossas sobremesas na travessa. Nós vamos ter tiramisu, tem banoffee, tem bombom de morango. São várias sobremesas bem bonitas que a gente faz, um tamanho pequeno e tamanho grande, né? Elas são muito adequadas assim para essa ceia de Natal. E outra coisa também são as nossas rabanadas, que elas são um sucesso total. Essa confeitaria dedicada ao público vegano cria um novo cardápio de Natal há 8 anos. De 2014 para cá, os proprietários viram crescer o interesse das pessoas em produtos sem ingredientes de origem animal. Este ano, eles esperam aumentar ainda mais as vendas e o faturamento. Esse restaurante vegano também se reinventa ano a ano e prevê um aumento nas encomendas neste Natal. Desde o lombo vegano, canelone, lasanha, vários pratos salgados típicos do Natal que fazem com que as pessoas se sintam acolhidas, que tenham aquela lembrança da infância mesmo. A gente sempre procurou chegar o mais próximo possível, né, do paladar que agrade as pessoas e principalmente nessa época natalina a gente tenta ter muita diversidade para poder agradar a todos os gostos.
já é o nosso 5º Natal. E eu vejo que está crescendo o veganismo, principalmente em Brasília. A gente já tem vários estabelecimentos que comercializam, né, as comidas, que comercializam as ceias veganas. Isso é bacana, porque cada dia tá surgindo novas coisas, nos faz nos tornarmos melhores. E de olho nesse crescente público, a renomada chefe Ana Cláudia Morali, que trabalha com gastronomia tradicional, passou a oferecer também uma opção vegana no cardápio natalino deste ano. Os veganos são um público altamente crescente e vem com um paladar super apurado. Então, para isso, nós buscamos, junto aos pequenos produtores, produtos orgânicos, onde nós podemos desenvolver com muito carinho e muita atenção os pratos veganos para esse público tão especial. Nós temos aqui a farofa de cebola no azeite, arroz de lentilha, salada de brócolis com couve-flor, abobrinhas feitas na lenha e como prato principal são as nossas berinjelas assadas com tomate, azeitonas pretas e aspargos. Para acompanhar aquele pãozinho italiano que não podia faltar, né? E eu desejo a todos um excelente fim de ano e ótimas ceias. Talvez você não saiba ou só tenha ouvido falar, mas a casca de frutas e legumes pode ser um grande aliado da sua saúde, da nossa saúde, a ponto de até poder evitar um possível câncer. Para aproveitar todos os nutrientes que os alimentos têm a oferecer, é importante consumir não apenas a polpa, mas também as suas cascas e sementes. Em muitos casos, inclusive, a casca é a maior fonte de vitaminas e minerais do alimento. Na casca das frutas e legumes, são encontradas substâncias que evitam o envelhecimento precoce e amenizam os riscos de doenças crônicas. Diabetes, problemas cardíacos e até mesmo alguns tipos de câncer podem ter seu risco reduzido. Exemplos: a casca de batata é fonte de fibras e minerais importantes, como fósforo, potássio e zinco, fundamentais para a saúde. A cenoura com casca fornece quantidade maior de beta-caroteno, um antioxidante que pode ser convertido em vitamina A e que combate a atuação dos radicais livres. Já a casca do tomate é fonte de licopeno e ótimo para a prevenção do câncer, em especial o de próstata, além de ser um importante nutriente para manter o bom funcionamento do sistema digestivo. Já a casca da berinjela é uma das mais benéficas que existem. É rica em vitaminas A, C do complexo B e em minerais como cálcio, potássio e zinco, além de possuir o antioxidante antocianina, ótimo para combater os radicais livres. E tem também a casca do kiwi, que tem uma concentração muito maior de antioxidantes. Aliás, só a casca tem 3 vezes mais que a polpa. E falando em polpa, sempre que possível, então, poupe as cascas das frutas para uma melhor qualidade de saúde. O especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus foi gravado nesta quinta-feira na sede em São Paulo. O grande espetáculo que narra o nascimento de Jesus e leva o público a refletir sobre a transformação de vida que ele pode oferecer vai ao ar amanhã na Hit TV. O grande espetáculo de Natal foi aberto pela Orquestra da Igreja Internacional da Graça de Deus. Na sequência, o coral emocionou os mais de 1000 espectadores presentes. Deus conosco. Nós ensaiamos todo esse tempo, há mais de 3 meses, e chegar no dia foi uma emoção maravilhosa. Para nós foi algo que não temos palavra para explicar, sabe? Foi maravilhoso. Glória ao Rei que nos nasceu, Emanuel, Filho de Deus, sempre conosco estará. Enquanto o público se encantava com os louvores, nos bastidores o elenco do musical terminava de se arrumar para a grande apresentação. Tá todo mundo animado? Sim!
E essa ansiedade toda estava diretamente ligada à mensagem transmitida essa noite. A gente até fala que a gente não está fazendo uma peça, mas pregando a palavra de Deus através da arte. Com teatro, com dança, com libras e tudo bom para a glória de Deus, é claro. E uma das características, né, que faz parte do caráter de Deus é a excelência. E nós realmente trabalhamos focados nisso, sabe? Tudo foi feito com muita excelência. Então hoje é dia de entregar a mensagem de Deus através desse especial de Natal. A decisão. Quem decide se o seu Natal será o mesmo é você. Esse é o tema do espetáculo que mostra que todos podem recomeçar, ter um final de ano diferente, uma nova vida. Basta decidir. Jamais desanimar, decidir. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós comemoramos, então, o Natal, a vinda dele, entenda que teve que nascer de uma mulher para ir à cruz. Nasceu com a missão de morrer no nosso lugar. Para quê? Morrer a nossa morte para vivermos a sua vida. Eu venho em nome de Deus dizer que um menino nascerá. E ele será como um pastor para Israel e luz para os gentios. Ele tomará sobre si nossas enfermidades e dores. Nós o consideraremos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Por isso não aceitem as más condições em que vivem. Este castigo já está sobre ele. E quem decide se continuarão carregando esse fardo ou não, são vocês mesmos. Eu acredito que a maior decisão a peça retratou. Nós temos que deixar Jesus nascer em nossos corações. As coisas não vão mudar enquanto a gente não abre o nosso coração para receber Jesus. Os vícios vão permanecer, as doenças elas podem continuar, as brigas dentro de casa, os familiares caindo, mas quando a gente toma a decisão certa e fala assim, não, eu vou deixar Jesus entrar, ele muda o Natal. A peça conta a história de uma jovem que resolve buscar na internet uma maneira de viver um Natal feliz, mesmo diante dos problemas. Ao clicar em um link proibido, é levada a uma viagem no tempo, onde encontra o profeta Isaías e o anjo Gabriel, que ensinam a ela lições valiosas. Foi palco do maior momento da história da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Nossa peça mostra o quanto é grande o amor de Deus para com todos os homens. E não importa o seu pecado, o seu passado, Deus lança no mar do esquecimento. Por isso, ele enviou Jesus, Sol, para amar e morrer por todos os homens. E pela sua graça, dar a eles, a todos eles, a chance de recomeçar. Do começo ao fim, as cenas ganham ainda mais vida, com muita música e dança. Que a realidade, a eternidade, seja um sopro de sua voz em mim. Uma parte que mais me impactou foi a parte da dança das libras, né, que pôde mostrar que a igreja também pode ser inclusiva, né? E nunca mais pensar em desistir. Ele me deu motivos para poder sorrir, me deu uma chance, uma nova chance para recomeçar. Creio que foi um espetáculo edificante para nossas vidas, mudou a nossa percepção, modo de pensar, né? Creio que não só a minha vida, eu creio que a vida de todos serão daqui abençoados, em nome de Jesus. Muito emocionante, a gente trouxe uma turma aqui enorme para estar assistindo e não tem como não se emocionar, muito lindo. A gente que produz, a gente sempre repara e sabe o que acontece que não deveria ter acontecido, mas até o que não deveria ter acontecido foi uma bênção aqui hoje. E você não pode perder a exibição do especial de Natal no dia 24 de dezembro, às 10 horas da noite, na HIT TV. É a mensagem que vai trazer esperança, cura para muitas pessoas e acredito que salvação, libertação e as pessoas vão ser tocadas pela presença de Jesus nesse lugar. Tome a sua decisão. Deixe Jesus nascer. Só quem pode decidir se o seu Natal será o mesmo ou não é você.
Tá aí, fica aí o nosso convite. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia nesta sexta-feira. E aproveitando, eu e a equipe do Jornal das 22 desejamos a você e sua família um Natal cheio de alegria, união, paz, amor e perdão. Afinal, é nesta data de celebração do nascimento de Jesus que tudo se renova. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e segunda eu te espero. Tchau.